Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando aqui para falar de NFL, é claro, porque a semana 13 já está nos livros de história, terminou com a vitória do Tampa Bay Buccaneers sobre o New Orleans Saints no Monday Night Football, que deixou ali a desejar, mas teve emoção no finalzinho, uma virada histórica do Tom Brady. Quero saber a sua opinião sobre este jogo e também sobre lista, né? Porque toda terça-feira aqui a gente vai fazer agora o nosso Power Ranking, o top 10, os 10 melhores times da temporada no momento e também os piores times. Quero saber sua opinião, é lista, tem discussão, deixa o seu comentário aqui embaixo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa e se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Ontem sorteei uma camisa da Fanatic Sport Nation. Parceiraço do canal, aqui embaixo você conhece a loja, camisas com estampas criativas maravilhosas, com temas da NFL ali, então ó, confira o site da Fanática, tem também cupom de desconto, e ontem o William Issatugo, que foi o primeiro membro do nosso canal, acabou sendo sorteado, vai levar a camisa para casa, vou mandar para casa dele essa camisa, lembrando que com 100 membros vou sortear uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL, então colabore que o Toque Passa e concorra a prêmios. Vamos nessa, roda a vinheta. Vamos começar aqui lembrando que hoje tem live, tá? 6 da tarde no horário de Brasília, eu, o Shermy, o Ivo Stank, vamos gravar o Toque Passa NFL, podcast lá da Pacundê, que você vai poder participar também aqui no youtube.com/toquepassa, você pode ouvir nos principais agregadores de podcast, a gente bate um papo legal aqui, passa limpo a rodada e também projeto, tem muita coisa pra gente discutir. Vou começar esse vídeo aqui falando, claro, do Monday Night Football, que foi um final emocionante, né? Claro, não tem como negar, mas foi um festival de incompetência. Acho que incompetência deixa bem claro o que nós vimos no Monday Night Football. Dennis Allen e Todd Bowles fizeram um show de horrores no comando dessas duas equipes e foi um jogo que teve um time que tentou durante 58, 57 minutos perder um jogo e outra equipe que se esforçou o suficiente para conseguir entregar a paçoca nos instantes finais, né? As vaias que comeram solto lá no Raymond James Stadium, acho que a partir do segundo quarto já começou a ter um pouco de vaia, todo mundo merecia. Elas eram direcionadas ao Tampa Bay Buccaneers, o time da casa, mas todo mundo merecia a vaia ali, porque, olha, foi horrível, né? Os Bucks fizeram um jogo abaixo do medíocre e perdiam por 16-3, restando 3 minutos para encerrar a partida. 3 minutos no relógio, quando sai o touchdown, que deixa o jogo 16-7, e aí tem depois a virada ainda. Os Saints conseguiram perder o jogo porque realizaram algumas das maiores proezas de incompetência que eu já vi na minha vida, tá? Olha, uma besteira atrás da outra. Vou começar falando de Tampa Bay, né? Porque é um time talentoso. Você olha o depth chart da equipe do Tampa Bay Buccaneers, cara, você tem qualidade. Tem um bom grupo de recebedores, você tem um bom running back, né? O Fournette, você tem o Tom Brady, não quer dizer nada, né? Tom Brady não precisa explicar mais nada para vocês. A defesa tem bons nomes também, qualidade ali, mas é um time que é muito mal treinado. Ah, mas a linha ofensiva não tinha o Tristan Wirfs e aí tem problema. Cara, já viu o Tom Brady fazer mais com menos talento na linha ofensiva, né? Lá em New England, conseguiu boas coisas. Então, para mim, é uma questão simples de time mal treinado. Tá 6-6, vai ter campanha positiva, vai para os playoffs, isso está bem claro, né? Vai acontecer, a divisão ali é horrível, não tem o que, né, dizer ali, né? Você tem o mais próximo, a equipe dos Falcons com 5-8, não vai brigar, não vai ser competição daqui até o final da temporada. E aí, quando chegar os playoffs, eu não vou botar dinheiro na equipe do Tampa Bay Buccaneers, mas também não vou postar contra, né? Porque, cara, eu já vi esse filme antes, né? O Tom Brady nos playoffs é outra história. Não confio, acho improvável, mas não descarto qualquer milagre de Tampa. No jogo de ontem, os Bucks tiveram 196 jardas ofensivas até chegar naquelas duas campanhas que terminaram com os 2 touchdowns da virada. Tá? Foi um jogo que foi, de fato, de extremos para a equipe de Tampa, porque ela teve uma boa primeira campanha, uma campanha de 72 jardas que terminou num field goal, e depois teve um final muito bom com duas campanhas que levaram em touchdowns da virada. Mas esse sanduíche da vitória teve um recheio de incompetência que foi absurdo, tá? Entre ali a metade do primeiro quarto até a metade do último quarto, foram 124 jardas ofensivas da equipe dos Buccaneers, 5 punts, uma interceptação e um fumble perdido. Então, assim, é um sanduíche de incompetência. O recheio, o miolão ali é de uma incapacidade, de uma mediocridade
absurda da equipe de Tampa. Mesmo assim, os Bucks conseguiram perder. Não dá nem para culpar o Andy Dalton. Os números do Andy Dalton, acho que, ainda mais sabendo a dificuldade que ele tem em prime time sempre aqui, mas ele foi 20 de 28, 229 jardas, um touchdown e pasmem. Nenhum turnover, né? Ele não cometeu fumbles, ele não cometeu interceptações. Cara, tá, foi um bom jogo, foi um jogo digno do Andy Dalton. A defesa também não vou criticar. Como é que eu vou criticar a defesa? Os caras seguraram o Tampa Bay Buccaneers em 3 pontos até faltar 3 minutos. Então, ali era uma questão do ataque conseguir chegar e pontuar, transformar esse domínio que tinha em pontuações. E não foi o caso. Alguns erros muito claros. Por exemplo, vou falar, o Mark Ingram. Ali faltando 6 minutos para acabar o jogo, né? Era uma 2ª para 7, cara. Tem um caminho livre pela frente e ele sai faltando uma jarda pro first down. E o White estava perto, mas ele tinha caminho tranquilo. Ele sai para o relógio, mas, cara, só esticar o braço ele garantia o first down e deixava esse time com a campanha mais adiante. Na jogada seguinte, uma 3ª para 1, tenta o passe, não consegue, tem que chutar um punt. Ali até pensei, podia desafiar, podia ter arriscado um pouquinho, né? Vai lá, mas entendia também tentar colocar a equipe dos Bucks com as costas na parede. E depois é uma sucessão de erros, né? No final, na reta final ali. O que o Paul Debo tá marcando o Mike Evans no homem a homem? Naquela jogada que termina com o pass interference e coloca os Bucks na primeira para touchdown na linha de 1. Não fazia sentido, né? A marcação estava quase sempre em zona e naquele instante passa a ser homem a homem com o Debo em cima do Evans. Não ia funcionar, não deu certo. Que surpresa, não funcionou. Ok, saiu o touchdown, 16-10, ainda tem a vantagem, 3 minutos no relógio, a equipe dos Bucks tem os 3 tempos para pedir, vamos gastar o relógio aqui, né? Tá manjada. Putz, cansou de ver. Primeira para 10, corre com Camara, ganha 2 jardas. Aí ele vai lá e corre. Era óbvio que ele ia correr, né? E conquista 3 jardas, 2ª para 7. Não dá para ficar correndo só para gastar o tempo dos caras, ficou muito manjado. Mas também não deixa a bola na mão do Andy Dalton por meia hora pensando o que ele vai fazer da vida dele. Vai ser um sec, e foi um sec. E aí vira uma 3ª para 17, uma situação óbvia, clara, de passe. Então você entende que o grupo defensivo que vai estar lá está preparando um passe, preparado para tentar evitar um passe em profundidade para garantir o first down. Você coloca o Taysom Hill para fazer uma rota o Taysom Hill fazendo papel de tight end. Não faz sentido, tá? O passe vai para ele no meio do campo, é óbvio que ele vai ter que sobreviver ao contato, vai ter porrada. E aí você coloca um cara que não, por mais que ele tenha aparecido como tight end, não é aparecido agora recentemente, né? Virou tight end, depois de ter virado quarterback, depois de ter virado Gary, depois de ter feito tudo na vida dele ali. Mas ele não é tight end. Ele fez um touchdown de 30 jardas com recepção, sim, uma situação completamente diferente, uma recepção tranquila. Ali ele vai tomar uma pancada. Ele bota as mãos na bola, mas ele não segura, porque ele não é um tight end, ele não consegue fazer a recepção. Mais um erro, dá mais uma chance. E aí quando você fica dando chance pro Tom Brady, ele vai lá e te mata. E foi o que ele fez, né? Marcou 2 vezes ainda, ele conseguiu um touchdown com o Godwin. Já teve lá a festa, soltaram os tiros do canhão. Volta porque teve um holding e mesmo assim ele vai lá e consegue e anota o touchdown. Faltando 3 segundos para acabar o jogo. É o mais tardio touchdown de virada da equipe do Tom Brady, na carreira do Tom Brady, que não é pouca coisa, né? Mais de 20 anos ali, e também a 44ª virada do Tom Brady no 4º período, igualando a marca do Peyton Manning como os maiores recordistas nesse quesito na história. Bom, os Bucks 6-6 agora vão para São Francisco encarar os 49ers, jogo complicado, mas um jogo difícil, mas a divisão está bem na mão mesmo. Enquanto isso, os Saints com 4-9, já garantidos com campanha negativa, nessa que deve ser a única temporada do Dennis Allen como seu treinador, vão pro bye week, né? Estão descansando agora, pensando o que fizeram na vida, e depois voltam para cá os Falcons, e eu vou apostar na equipe de Atlanta vencendo esse jogo aqui. Já aposto agora, tá? Já aposto agora. Cara, como é... Olha... Lamento. Minhas condolências ao torcedor do Saints, porque vem anos tenebrosos. Não tem treinador, não tem pique, não tem salary cap. Tenebroso o futuro do New Orleans Saints.
Uma notícia aqui antes de a gente ir para a nossa lista, aqui só falando do Baker Mayfield, né, que foi dispensado pela equipe do Carolina Panthers. Faz sentido, né? Ele conversou lá com o pessoal e pediu, porque ele perdeu a posição de titular para o Sam Darnold. O PJ Walker vai ser o quarterback reserva, então, tipo, ele não tinha o que fazer, ele não ia jogar mais nada, pede para ser dispensado. E aí pode ter uma chance em algum lugar, né? Bom, ele tá no waivers, essa situação dele, quando o cara é dispensado, ele fica no waivers. Qualquer time pode falar assim, eu quero ele, e pegar com o contrato que ele tem, contrato que é bem de boa lá com a equipe de Carolina, até as 4 da tarde do horário da Costa Leste, 4 horas da tarde de Nova York, são 6 da tarde de Brasília, bem na hora da nossa live. Então a gente vai ficar de olho aqui, durante a live a gente pode ter alguma novidade. Se ninguém pedir, se ninguém quiser o Baker, ele vira um free agent, sem restrição nenhuma, pode negociar com quem ele quiser, o contrato que ele quiser, tá livre no mercado ainda, tá? Claro que todo mundo rapidamente fez a ligação ali com o San Francisco 49ers, que perdeu o Jimmy Garoppolo. Pô, vai apostar no Brock Purdy, né, a última escolha do draft, o Mr. Relevant, fez um bom jogo contra a equipe de Miami, mas que a gente, pô, eu não vou me emocionar com isso. A gente já viu esse filme nesta temporada, com Bailey Zappi, com Cooper Rush, quarterbacks que saem do nada e tal. Ah, esse cara aqui pode. Depois a gente sabe o que vira, né? Chega algum momento, percebem o que eles fazem e não vai. Então, não dá para imaginar que esse calouro de Iowa State, ele de fato, putz, ele era um grande talento que estava esquecido, escondido do lado. Tem um motivo, né? A análise é ruim, assim, no grosso modo, mas ela tem uma razão. É pouco provável que o Mr. Relevant vire o novo Kurt Warner, né, agora na equipe de São Francisco 49ers. Os 49ers acertaram um contrato com o Josh Johnson para ser o reserva, né? Ele que estava no practice squad da equipe dos Broncos, é um veterano, são 13 anos de NFL, já passou por 14 times, inclusive essa é a 4ª passagem dele pela equipe do San Francisco 49ers. E o Kyle Shanahan falou assim que ele ficaria muito surpreso se fosse feita alguma movimentação para pegar o Baker Mayfield, né? O Shanahan já lá atrás elogiou o Baker algumas vezes, então começaram, pode ser que ele vá para lá, mas também não diria o contrário, né? Como o San Francisco 49ers é o 24º time no waivers, na lista ali, quando você vai perguntando para cada um, todo mundo, né? O que acontece no waivers? Os times falam, eu quero, vem quem que tem a prioridade no waiver, né? O 6º, o 7º, e o 24º é a equipe dos 49ers, e esse cara vai ter que ir para lá. Então fala que, não me interessa, porque às vezes você, né? Você fala, quero o cara, tô louco, desesperado por ele, alguém vai lá e pede ele antes e deixa você com as mãos abanando. Então faz sentido você falar que não pensa em pegar o Baker nessa hora. De qualquer forma, faria sentido. Não tô falando nem para ser titular. Você pode colocar o Brock Purdy, que faz sentido, né? Ele tá lá desde do começo da off-season, então ele tá mais inteirado no elenco, só que você pega um cara que tem mais experiência na NFL para ser esse reserva, pelo menos. Deixa o Baker como reserva do Brock Purdy. Se o Purdy não funcionar, você tem o Baker Mayfield, um cara com experiência, que já jogou playoffs, que já fez boas partidas nos playoffs, e é melhor do que o Josh Johnson. Então não seria um cara caro, faria sentido para a equipe do San Francisco 49ers. Como poderia fazer sentido também para a equipe do Baltimore Ravens, né? Agora a situação do Lamar Jackson, ele não é certeza que vai jogar na próxima semana, tem uma possibilidade, mas não se sabe ainda como que é a questão da lesão do joelho dele. Mas por mais que tenha ido mal o Baker Mayfield, chegou em cima da hora lá em Carolina, nada estava funcionando lá, jogando com o Matt Rhule. Não vou descartar, falar que o Baker já é uma tremenda porcaria. Melhor que o Josh Johnson ele e poderia ser um bom reserva por lá. De qualquer forma, agora o Brock Purdy segue se preparando para encarar o Tom Brady na semana que vem, né? O confronto entre San Francisco 49ers e Tampa Bay Buccaneers, quando a gente vai ter um monte de pauta envolvendo o jogador que é a escolha número 199 na 6ª rodada do draft de 2000 contra o Mr. Relevant. O Brady era torcedor dos 49ers. A gente vai ouvir toda essa pauta de novo aqui, mas né, sabe como é que funciona. Então se prepare para uma enxurrada de Mr. Relevant e escolha 199 e aquela fotinha do Tom Brady que a gente já cansou de ver. Vamos lá agora falar aqui do Power Ranking, né? Esse top 10 e o bottom 2, os piores times começando por eles. Pior, não vou mudar, né? A equipe do Houston Texans, para mim, segue sendo a pior disparada. Como é fraco esse time, como é ruim de se ver. Pegou um Cleveland Browns com o Deshaun Watson completamente desnorteado, sem saber o que fazer na vida dele ali, 700 dias sem jogar.
e mesmo assim não conseguiu dar uma competição pro Deshaun Watson. Agora, Denver, cara, a defesa fazia esse time merecer subir, né? Denver foi meu segundo pior time na semana passada, e eu pensei muito em colocar os Rams, porque são figurantes que estão jogando, né, pelos Rams, né? Se tinha o Ramsey vai sair em breve, eu acredito que o Ramsey não vai querer jogar até o final da temporada, sei lá se ele tem algum bônus para pegar, porque não faz sentido se fica gastando o cara, mas deram uma competitividade lá contra a equipe do Seattle Seahawks, tentaram alguma coisa, deram mais trabalho do que eu imaginava, mas, cara, esse ataque do Denver Broncos, ele é horrível, né, cara? O que eu vou falar do Russell Wilson? O Russell Wilson é uma âncora para esse time, para mantê-lo como o segundo pior time da NFL. Eu vou manter ainda a equipe do Denver Broncos como o 31º time, mas a equipe dos Rams já estão pedindo passagem, né? O que já é uma grande derrota, porque é o time que foi campeão do Super Bowl passado. No meu top 10, semana passada, recapitulando aqui, a gente teve Philadelphia Eagles em primeiro, Chiefs em segundo, Dolphins em terceiro, Dallas Cowboys em quarto, Buffalo Bills em quinto, San Francisco 49ers em sexto, Cincinnati Bengals em sétimo, Minnesota Vikings em oitavo, Titans em nono, Baltimore Ravens em décimo. Temos mudanças nessa lista, tá? Tem mudança aqui de ordem. Eu falei que os jogos no final de semana eram importantes e fariam times subir, times caírem também. A gente tem algumas ressalvas para fazer nesse Power Ranking, mas eu até vou começar de cima para baixo, porque, por exemplo, para mim, os Eagles se mantêm em primeiro. Os Eagles encararam um jogo que já falei no vídeo de ontem, que poderia ter potencial de ser difícil e simplesmente atropelaram, grande partida mesmo, jogaram muito bem contra a equipe dos Titans, não deram chance para os caras e se mantém para mim como o melhor time. Acho que estão cada vez mais se provando. Aquela história de calendário fácil já ficou para trás. Para mim, o calendário fácil que eles pegaram, eles foram lá e massacraram como eles tinham que massacrar e fizeram um grande jogo nesse final de semana, que era um jogo sim mais complicado contra a equipe dos Titans. Em segundo lugar, eu vou fazer uma subida aqui do Buffalo Bills, tá? O jogo foi na quinta-feira, às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho na hora de fazer essa análise já na segunda-feira, na terça-feira. Para mim eles sobem de quinto para segundo, porque foram sólidos contra os Patriots, umas preocupações que eu tinha nos outros jogos, eles se mostraram bem. É um time que reassume a liderança da AFC. Não acho que vai se manter como segundo da AFC, porque eu acho que vai ter um calendário mais complicado do que os Chiefs. Os Chiefs têm um calendário muito mais tranquilo. Dá para contar com vitória dos Chiefs daqui até o final da temporada. Os Bills, eu acho que vão ter um trabalhinho a mais contra os Bengals, por exemplo, contra o Miami Dolphins, outro jogo que pode ser complicado. Então, por mais que eu confie, sim, e coloque os Bills como o segundo melhor time, não acho que eles vão conseguir a primeira posição da AFC. Em terceiro lugar, quem sobe para mim é o Dallas Cowboys. Era o quarto, sobe para terceiro. Gostei bastante do que vi. Pegaram um jogo contra os Colts que poderia ter sido um massacre desde o começo, mas deixaram um massacre para fazer no final, e aí foi legal, né? 33 pontos no quarto período, justo aqui, adversário fraco, algum sustinho ou outro ali, alguma ressalva ou outra, mas ainda assim uma vitória contundente de 54-19. Em quarto lugar, tô colocando a equipe do Cincinnati Bengals. E aí eu dei uma segurada, tá? Eles estavam em sétimo, subiram para quarto, e eu segurei a emoção, porque eu tava quase colocando em segundo. Cara, eu não gostaria de enfrentar Cincinnati nos playoffs. Esse time me encanta, né? Um ataque incrível, com o Chase voltando de lesão e já sendo um fator importante. Que você tem o Higgins, você tem um time muito bem formado. É um time muito legal e essa defesa, que ela é menosprezada muitas vezes, ela vai se encaixando e conseguiu aparecer com big plays. Essa vitória contra o Kansas City Chiefs me deixou bastante impressionado pela forma como jogou. Né? Eles estiveram atrás no placar e com a chance da equipe dos Chiefs simplesmente acabar com a partida, e aí a defesa aparece e o time mantém a calma, controle, uma maturidade bem interessante para conseguir conquistar essa vitória. Então eu coloco em quarto lugar a equipe do Cincinnati Bengals, quase coloquei mais para cima, dei uma segurada aqui um pouquinho antes de entrar no ar, eu fui lá e mudei essa lista de novo. Em quinto lugar, cai o Kansas City Chiefs, cai de segundo para quinto. Não tinha gostado do time contra os Rams, e senti alguns problemas de novo nesse jogo contra o Cincinnati Bengals, né? A defesa me deixou a desejar. O Marcus Valdes-Scantling teve 2 recepções incríveis em big plays, mas ele falhou em muito mais jogadas do que ele acertou. O Travis Kelce acabou proporcionando o fumble, e aí quando o Kelce passa a ser o responsável, assim,
não direto, mas um dos responsáveis pela derrota é preocupante nesse time, então tem uma quedinha na equipe do Kansas City Chiefs, que ainda acho que tem um calendário bem tranquilo, vai para os playoffs com sobras. Em sexto lugar, eu coloco o San Francisco 49ers. Se manteve, tá? A minha ideia era que eles iam subir bastante. Eu gosto desse time dos 49ers. E jogaram bem, e destruíram um time que briga por playoff. Mas eu tenho um pé atrás por conta da situação de quarterback, né? Com o Garoppolo, eu acho que esse time teria subido para quarto, para quinto, teria subido no meu power ranking. Mas com o Brock Purdy, eu prefiro ficar com um pezinho um pouquinho atrás, um pouquinho de calma, para ver como ele vai reagir nas próximas partidas, nos próximos confrontos, como vai reagir o Brock Purdy, qual vai ser o futuro. Então, tenho cautela na situação, os 49ers mereciam subir. Grande vitória, mesmo, espetacular. Mas essa situação do quarterback me faz ter um pouquinho de cautela, né? O termo é esse. Em sétimo lugar, eu faço o Minnesota Vikings subir uma posição para o oitavo. Não foi uma vitória muito bonita contra os Jets, né? Acho que teve muitos problemas ali, correu muito mais risco do que deveria, mas até pela incompetência dos outros times, ele dá subidinha nesse power ranking. E é chato a gente falar isso num time que tá aí, pô, destruindo e com a divisão já na mão. Em oitavo lugar, despenca a equipe do Miami Dolphins, porque caiu de terceiro para oitavo. Fiquei realmente muito preocupado com o que eu vi no final de semana, pela atuação ruim do Tua Tagovailoa, mal mesmo, errando passes fáceis, errando coisa que ele não errava ao longo da temporada. E no jogo que tinha muita expectativa, né? Essa partida era apontada aí como um grande duelo, como uma visão melhor para a gente saber o que esses dois times são capazes de fazer. Eles pegam um time que no fim acaba tendo que jogar com o Brock Purdy, o terceiro quarterback da elenco. O elenco foi montado lá pro Trey Lance, jogou com o Garoppolo, você fica com o terceiro quarterback, o Mr. Irrelevant, e você não é capaz, você toma esse escova que tomou do San Francisco 49ers. Então eu fiquei com muita preocupação com relação ao Miami Dolphins daqui por diante. Ainda acho que é time de playoff, mas olha, acendeu um alertinho ali. Em nono lugar, essas duas últimas posições eu me arrependo, eu podia ter feito um top 8 só, tá? Porque aqui tá, não gosto de ninguém. Acho que a partir daí já virou muita coisa muito incomum, sabe? Medíocre. Em nono lugar, deixando o Baltimore Ravens, né? Vitória sobre os Broncos que não encantaram ninguém, mas vou considerar que eles estavam jogando com o segundo reserva, o Huntley. Perderam o Lamar Jackson, poderia ter sido melhor, não vinha sendo, mas poderia se encaixar no jogo. Vou manter aqui meio que por falta de concorrência. E em décimo lugar, eu vou tirar a equipe do Tennessee Titans, porque eu não gostei do que eu vi. A atuação me incomodou bastante no jogo contra não foi o páreo para a equipe dos Eagles, me incomodou demais mesmo. E eu vou dar uma subidinha aqui, uma chance, uma moral para a equipe do Seattle Seahawks. Não foi uma vitória bonita sobre os Rams, figurante dos Rams, mas foi uma vitória, né? E tem uma chance agora na divisão, porque São Francisco, com esses problemas, às vezes o Seattle vai lá e dá uma beliscada nessa NFC Oeste. Acho que a vaga nos playoffs eles vão acabar conseguindo. Mas é meio que igual a equipe dos Commanders poderiam ter assumido se tivessem vencido os Giants poderiam ter assumido se tivessem vencido, os dois empataram, ficou ali. Então, muitos times que tinham potencial para ocupar essa 10ª posição, para mim, foram mal no final de semana e por isso caem. Eu vou dar uma chance aqui para a equipe do Seattle Seahawks. Quero contar com a sua opinião, deixa aí seu comentário, curte o vídeo, assina o canal. Se liga no Toque Passa, 6 da tarde tem o nosso podcast e a gente volta. Aquele abraço.